Sejam bem-vindos à mesa temática institucional sob tema Gestão Acadêmica do Ensino Superior, com o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Dr. Henrique Sartori de Almeida Prado. Convidamos agora o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, para realizar sua saudação. Dando continuidade à nossa 12ª semana pedagógica, temos hoje aqui uma palestra das mais importantes durante toda esta semana, que será proferida pelo professor Dr. Henrique Sartori, que é o secretário da SERES, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Queremos dizer da grande honra que nós temos, que a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem, em receber o professor Sartori aqui na nossa universidade, creio que pela primeira vez, não é? É uma grande satisfação ter alguém falando sobre regulação, mas que é da área educacional, um educador desde a sua trajetória profissional, e nós vamos falar a mesma linguagem, não é? É muito mais fácil entender os nossos problemas e, consequentemente, ao entendê-los, resolvê-los da melhor maneira possível. Então, professor Sartori, nós queremos dizer da nossa grande satisfação de tê-lo aqui conosco nesta manhã. Estão presentes aqui todos os diretores das nossas 9 unidades acadêmicas, os coordenadores dos cursos de graduação, os membros dos colegiados de curso e membros dos núcleos docentes estruturantes, além da assessoria, de várias das nossas assessorias ligadas à reitoria, voltadas mais diretamente à questão da regulação, e às questões pedagógicas. Inclusive, o nosso procurador institucional, que eu procurei hoje pela manhã várias vezes para saber o que está encalhado lá na SERES, e eu sei que tem um processo lá antigo, né? E que nós precisamos, então, aproveitar a oportunidade do nosso secretário para tirar algumas dúvidas a respeito. É o programa do curso de letras, viu, professor Marcos? É um programa que teve a sua primeira autorização em 1949, não é? E de lá para cá várias mudanças foram feitas e nós precisamos, então, verificar qual foi a última que ficou ainda lá para ser resolvida. Eu estava conversando já com ele sobre isso hoje pela manhã. Nós queremos, então, dar as boas-vindas a todos, desejar a todos aqui uma boa reunião. O professor Henrique Sartori me adiantou hoje pela manhã que nós teremos algumas novidades a respeito da política de formação de professores, de incentivo, na realidade, com políticas de incentivo às universidades que trabalham na formação de professores, ou seja, nas licenciaturas. Os coordenadores da licenciatura, já falei com alguns deles, aproveitem essa oportunidade ímpar que nós temos afinal de contas, a nossa universidade, historicamente, ela começou com a formação de professores, com o nosso curso de filosofia, né? E ainda no século XIX, fim do século XIX. Então, isso é uma grande honra preservar este curso até hoje. Tantos e tantos cursos foram surgindo ao longo do tempo, e nós, para cumprirmos a nossa missão, temos como uma das metas mais importantes, defendidas pela reitoria, pela nossa universidade, exatamente a valorização do professor, a partir da formação do professor, e a nossa grande preocupação, eu estava falando hoje para o professor Sartori, sempre que temos a oportunidade, temos falado sobre isso, no nosso Conselho Deliberativo, é a educação infantil. Não é? Educação infantil, temos que ter uma atenção toda especial. Que se nós não investirmos na educação infantil, na boa formação das nossas crianças, e começa naturalmente com a preparação dos professores, como serão as novas gerações? Como serão as futuras gerações do nosso país? E, diante desse contexto, não é, de crise ética, moral,
que traz como consequências crises sociais e econômicas que todos nós estamos vivenciando hoje, onde tivemos uma mesa, aliás, 2 mesas correlatas com esse tema, muito interessantes, muitos de vocês estiveram presentes, que é a educação e o combate à corrupção, e a outra relacionada também com a inclusão e inserção social dentro do contexto étnico-racial no nosso país. E queremos, então, aproveitar essa oportunidade que os nossos processos de ensino-aprendizagem precisam cada vez mais estar aperfeiçoados, eles precisam ser modernizados e antenados às demandas sociais do nosso país, para que nós possamos, então, cumprir da melhor maneira a nossa missão, preservando, cultivando os nossos princípios e valores dentro da nossa cosmovisão cristã reformada. Esse é o nosso grande desafio. E tudo isso passa pela regulação. E a regulação, em consequência, tendo como base a regulação, temos a avaliação. O sistema que nós temos hoje no nosso país de avaliação do ensino superior, um sistema consolidado, não obstante, naturalmente, sempre aperfeiçoamentos nessa dinâmica que nós temos, seja no sistema de regulação, seja no sistema de avaliação. Então, essa é a oportunidade que nós temos de ouvir aquilo com detalhes, aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo projetado. E tenho certeza que o objetivo do MEC, os objetivos especiais das séries, são exatamente desenvolver mecanismos que possam melhorar os processos de ensino-aprendizagem, de tal maneira que nós possamos formar cidadãos para o nosso país, ou pessoas para o pleno exercício da cidadania. Esse é o nosso propósito, é o propósito das séries, e nós queremos, então, dizer para todos, encorajar todos que tenham uma boa participação aqui nessa reunião. Aproveitem essa oportunidade. Então, professor Sartori, seja bem-vindo e desejo, então, sucesso aqui na sua palestra nessa manhã. A todos, um bom proveito. Muito obrigado. Convidamos agora a coordenadora de apoio pedagógico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Marili Vieira, para fazer a moderação dos trabalhos desta manhã e a apresentação do currículo do palestrante. Gostaria de convidar o professor Henrique Sartori para subir até a mesa. Enquanto ele sobe, eu gostaria de apresentar o currículo dele e comentar que, conforme nós aprendemos ontem, nós precisamos ligar o nosso sistema 2 de pensamento hoje, para sairmos do automatismo e pensarmos, ouvirmos as coisas que vamos ouvir, pensando nas nossas reformulações. Eu acho que o Dr. Benedito falou com muita clareza que a gente prima pela qualidade, pela excelência, e isso tem sido visto nas nossas formações continuadas de professor, nos nossos novos projetos, a constante inovação dos projetos pedagógicos, os projetos de pesquisa, o incentivo à pesquisa, mas tudo isso não ganha êxito se não for com processos de gestão muito controlados e com indicadores claros. E é para isso que nós estamos aqui hoje com esta meta. Tá? Então, eu já vou passar a palavra para o professor Henrique. O professor Henrique Sartori de Almeida Prado é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É mestre em Direito e Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É ainda especialista em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e graduado em Direito pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal. Professor adjunto da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal da Grande Dourados, atuou como moderador de seminários internacionais de planejamento estratégico e gestão pública. Foi secretário executivo do Conselho Nacional de Educação e chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal da Grande Dourados. É autor de livros e diversos artigos acadêmicos em áreas de direito e relações internacionais, com foco em temas
sobre integração regional para a diplomacia e fronteira. E hoje, nosso secretário aqui presente. Enquanto o professor estiver palestrando, vocês têm aí nos seus bloquinhos papel, façam suas perguntas, anotem, podem entregar para as meninas que estarão nas laterais, para que a gente adiante o tempo das conversas posteriormente. Okay? Professor Henrique. Bom dia a todos, todos os amigos e amigas professores e professoras. Eu peço desculpas pela minha voz de pato rouco, tá? Pedindo a licença devida e a vênia ao respeito de todos, mas Brasília está um pouco seco e eu fui acometido por essa afinação bastante bonita da voz. E agradeço a oportunidade que me foi dada. Me sinto muito honrado em estar com todos os professores, professoras, representantes e membros de núcleos docentes estruturantes, coordenadores, coordenadoras de curso, diretores, pró-reitores, pró-reitoras, ao nosso querido professor Benedito Aguiar Neto, que é o reitor dessa laureada instituição, ao seu vice-reitor, professor Marco Túlio Vasconcelos, ao presidente José Ramos, que estivemos agora há pouco juntos, e fico lisonjeado, honrado e agradecido por ter essa oportunidade de poder trabalhar com vocês essa manhã. Eu vim do interior, né, falo R puxado, né, e a minha avó sempre me ensinava que quando a gente chega na casa dos outros, nós pedimos licença. Então, com todo respeito, todo carinho, consideração, eu peço licença aqui para poder falar com vocês e, ao mesmo tempo, também pedir a licença para poder transferir, ou pelo menos dialogar com vocês hoje, dada a experiência de muitos aqui que têm somente em trabalho a minha idade de vida. Então, por isso, com todo respeito, eu peço considerações, me apresentando e me colocando à disposição de vocês em relação a essa oportunidade que foi dada. E quero e gostaria de apresentar não somente os trabalhos que nós temos feito em relação à frente das séries, mas também transferir um pouco, né, daquilo que nós trabalhamos no dia a dia e que como isso impacta a vida dos senhores e das senhoras todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Então, por isso, eu peço licença, eu vou ficar de pé. Assim como minha avó falou que tem que pedir licença, ela falava que eu tinha um bicho carpinteiro, né? Então, eu vou levantar, professora, posso? Então, tá bom. Tá joia. Não, aqui está ótimo. Vamos manejando por aqui. Bom, antes de mais nada, bom dia. Bom dia. Muito bem, eu não vou pedir para ninguém ficar de pé para fazer uma dinâmica de grupo. O professor adora passar isso para os seus alunos, mas hoje eu não vou fazer isso, né, em respeito não só ao friozinho que faz ali fora, mas também por aquilo que nós temos por missão, né? Façam isso, eu faço isso com os meus alunos, façam isso com os seus alunos, aqui todos somos colegas, mas eu gostaria, né, já de agradecer e me colocar à disposição de todos durante o debate, as discussões, o encaminhamento de perguntas. O tema é muito amplo, né? Vamos falar de gestão acadêmica e no ensino superior, e como eu posso falar de várias frentes. Fiquei muito provocado com esse tema, mas, ao mesmo tempo, falando para vocês, e a orientação do professor Benedito, e falando como seria constituída essa manhã, através de vocês, eu percebi que eu vou passar um pouquinho, talvez eu fale muito daquilo que vocês já saibam, né? Mas eu gostaria de contribuir com isso, e obviamente, né, peço até a licença, se for o caso, de ser repetitivo nas discussões que vocês estão tendo agora, durante essa semana, e como que eu fiquei sabendo, professora, tem sido muito produtiva. Bom, falando de gestão acadêmica, eu costumo falar que, às vezes, nós lidamos com uma sopa de letrinhas, né? Principalmente para o coordenador, para o pró-reitor, para o UNDE, para o professor. Nós começamos a falar em DCN, PPC, PDI, e daí vai, né? Isso tudo parece ser coisas de outro mundo, né, para quem não é da área ou para quem vê, por exemplo, os nossos companheiros, companheiras, filhos e filhas, esposos, né, esposas, quando a gente leva isso para casa e ninguém entende, né? Mas você é professor, você só dá aula, né?
E tem essa clássica pergunta. E quem nunca passou, nunca respondeu por isso? Eu, várias vezes. Né? E a gente, no nosso dia a dia, por mais que nós coloquemos as nossas aulas, apliquemos as nossas aulas, nós não lembramos de como que isso chegou até aqui. Né? Como que foi possível construir o nosso ambiente de ensino, né, a nossa aula, a capacitação didático-pedagógica, em relação da nossa missão institucional e da instituição que nós estamos hoje representando ou vestindo a camisa. Então, nessa questão, eu lanço até uma pergunta, gestão acadêmica, e qual é o nosso ramo de atuação dentro da gestão acadêmica? Tem aqueles guerreiros e guerreiras que vão à frente todos os dias, enfrentar uma sala de aula, né? Porventura, uma sala de aula grande, pequena, aulas extensas. Eu estou acostumado, no formato, ultimamente, do que eu trabalho, a lecionar 4 horas direto. Né? O formato da minha instituição faz isso. Eu entro às 7h30, saio às 10h30. Intervalo de 20 minutos. São 4 horas de assuntos. São aulas extensas, longas, cansativas. E como nós fazemos isso para prender a atenção do aluno? Né? Outras aulas, outras instituições já aplicam modelos distintos, né? Com 2 horas aula, 50-50, intervalo, volta, outra grade, outra disciplina. Cada uma faz o seu projeto, cada uma desempenha, dada a liberdade dos atos regulatórios que nós temos por aí. Né? E não são poucos. Os atos regulatórios, eles estão na nossa vida. E quando a gente começa a perceber como que isso impacta o nosso dia a dia em sala de aula, nós vamos perceber que isso vem de outros carnavais, ou de outras discussões que até poderíamos ter participado ou não, mas que são atos que redigem ou que indicam como que aquela instituição formata o seu curso, formata o seu projeto pedagógico, aplica dentro das suas diretrizes curriculares as especificidades dos currículos e, ao mesmo tempo, traz isso para a sua realidade, para a sua sala de aula. Então, eu queria falar um pouquinho desse formato, né, de alguns pontos que são importantes para nós entendermos e, pelo menos, compreender o dia a dia da Secretaria de Regulação. O que nós fazemos isso? São mais de 3.200 instituições de ensino cadastradas no sistema federal, que estão aptas, credenciadas, autorizadas a ofertar cursos de ensino superior. Dentro desses cursos, mais de 44.000 estão na base, né? E nós temos uma multiplicidade de formação dentro das grandes áreas. Então, nós temos os atos regulatórios. E eu já vou falar um pouquinho do que são esses atos regulatórios e como eles impactam no nosso dia a dia. E, por vezes, desafios que nós enfrentamos diuturnamente nas séries, nós deparamos com desafios de verificar se esses atos regulatórios eles estão condizentes com a realidade de quem está dando aula, de quem está recebendo o serviço, de quem está aprendendo. E esse é o desafio. Não basta simplesmente pensarmos lá, e eu sempre fui bastante crítico a isso, e ainda sou crítico, né? E a experiência docente nos capacita para pensar assim, para refletir e trazer a nossa perspectiva dentro dessas discussões, e, automaticamente, aquilo que é pensado lá, na resolução, na normativa, na portaria, né, nos decretos, realmente impactam na vida das pessoas. Bom, passando isso, nós temos, eu já toquei no assunto, algo que é importantíssimo para qualquer NDE, coordenador de curso, professor, que é a gestão de pessoas. Não vou aqui falar de recursos humanos, né, de políticas, mas simplesmente na sensibilidade. Né? Na sensibilidade de tratar os que pensam da mesma maneira, os dos que pensam de maneira distinta, os que gostam do azul, os que gostam do amarelo, os que têm dor de dente, os que estão saudáveis, e daí vai. E, como professor, como coordenador, como membro integrante do núcleo, como pró-reitor, como todas as nossas atribuições acadêmicas, nós vamos lidar com gente. Né? E não tem uma pessoa que gosta mais de gente, e eu falo isso para os meus amigos médicos, do que professor. Né? Porque o professor gosta muito do seu semelhante, do seu aluno, do ser humano que está ali recebendo aquela nossa mensagem e aplicando, ao mesmo tempo, a nossa perspectiva de ensino, aquilo que nós fomos capacitados para fazer.
Então, nós gostamos muito de pessoas, nós gostamos de gente. Se nós não gostássemos, estaríamos em outra profissão. Então, nós gostamos desse contato direto. E isso é um desafio diuturno, você lidar com as diferenças, você lidar até mesmo com as assimetrias que nós temos em relação às instituições de ensino. Muitas das vezes lecionamos em uma, lecionamos em outra, temos missões institucionais distintas e temos que entender todos esses cenários e esses ambientes, né? Currículos, né? É algo que está sendo discutido agora, até estava falando com o professor Benedito, né? Estive num momento bastante interessante no Conselho Nacional de Educação, onde a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, está sendo discutida pelo Brasil para ser implantada. Claro que isso reflete no ensino básico, não no ensino superior, mas só para ver a complexidade da discussão, né? Estamos quase há mais de 5 anos discutindo como fazer discussão, né? Imagine só nas revisões das diretrizes curriculares nacionais de um determinado curso. Não é fácil, né? Correntes teóricas, posicionamentos ideológicos, pontos de vista, sempre vão agregar as discussões. E isso precisa finalizar num texto, numa base, né? Ou, ao mesmo tempo, numa diretriz curricular, para o meu curso de engenharia, para o meu curso de farmácia, para o meu curso de enfermagem, curso de direito, comunicação, pedagogia. Isso tudo é formado. Não é simples, não é fácil, né? E, por muitas das vezes, o professor se depara com esse desafio. Mas, nossa, nós estamos em 2017 e uma DCN que traz assuntos que não são nem sequer instigantes para o momento. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos instâncias decisórias, nós temos órgãos responsáveis para essa revisão, mas, ao mesmo tempo, cabe à instituição inovar, criativa, né? A audácia de propor novos caminhos dentro daquelas possibilidades que estão ali postas. E não esperar simplesmente o mundo virar, né? O chip ser trocado para eu acompanhar essas discussões. Então, a instigação, né? A criatividade, o desafio de propor novos caminhos para a formação de uma determinada área também faz parte do nosso dia a dia de sala de aula, da formação curricular, da proposta pedagógica do curso a ser proposto e aqueles que estão sendo trabalhados ao longo desse período, né? Outro ponto importante é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. Por muitas das vezes, e aí eu aprendi o que é PDI na marra, né? Porque quando eu entrei, digamos assim, na vida acadêmica, né, não foi por acaso. Eu sempre procurei estar envolvido na vida acadêmica. Quando eu era estudante de Direito, eu quis ser monitor de disciplina, né? Porque eu achava que a sala de aula me instigava tanto, e eu gostava muito, que eu participei de um processo de seleção de monitor. E, no meu primeiro processo de seleção de monitor, eu tomei bomba. Por quê? Eu queria, como qualquer aluno de Direito, de primeiro ano, né, ser monitor de Direito Penal. No primeiro ano, né? E aí, a minha nota, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, a minha nota não me classificava para ser monitor de Direito Penal. A minha nota me classificava para ser monitor de Direito Constitucional. E eu falei, nossa, que interessante isso, né? A matéria que eu menos gosto, que eu odeio, né? O professor é muito ruim, né? E o aluno fala, bom, agora tem uma oportunidade, vou ou não vou? E, naquela época, a monitoria dava uma bolsa, né? E eu cheguei e contei para minha mãe, todo feliz, mãe, eu não passei para Direito Penal, passei para Direito Constitucional, monitoria, dá uma bolsa. A mãe falou, já assinou? Já aceitou? Né? Eu falei, não, eu vou aceitar o desafio. E, pasmem, foram os melhores 2 anos da minha graduação, né? Onde eu pude entrar em contato com o mundo que eu não conhecia, onde eu pude apresentar para os meus colegas aquelas deficiências que eles tinham com a matéria, onde nós começamos a pensar novos formatos de ensino sem mesmo conhecer o que era isso, e num diálogo constante, numa troca de ideias, numa participação mútua, num desafio de romper as dificuldades, nós conseguimos montar, à época, um proto-grupo de pesquisa, né?
por iniciativa de aluno, sendo que todo mundo tinha dificuldade constitucional porque ninguém conseguia tirar mais do que 3. Né? E olha que eu não estou falando de curso de exatas. Né? Estou falando de curso de direito, era ler. Ninguém conseguia entender. Né? Então, nós fizemos um grupo, fortalecemos uns aos outros e falamos, esse aqui é um caminho legal. Vamos ajudar o professor também. O professor era gente boa, saía com a gente, né? Fazia bagunça. Mas nós queríamos mais, que a instituição nos ofertasse mais. Nós estávamos instigados. Eram todos da sala? Não. A minha sala tinha 80 alunos. Eram 10. Mas esses 10 que fizeram aquele desafio e conseguiram vencer, né? Por livre iniciativa, depois com apoio do curso de Direito e tal, hoje estão bem posicionados, cada um na sua profissão. E isso foi muito instigante, a gente até lembra saudosamente desse tempo. Eu acho que cada um de vocês aqui tem experiências como esta para contar. Né? Mas, voltando ao assunto do PDI, como eu aprendi na marra a ser monitor, e comecei minha vida acadêmica ali, eu aprendi na marra também o que é um PDI. Quando eu prestei concurso para uma universidade pública, em 2010, eu entrei no meio de uma discussão de projeto de desenvolvimento institucional. E ninguém do meu departamento queria falar sobre isso, queria conversar, queria participar de grupo de pesquisa. Não é, professor? O senhor sabe muito bem, no ambiente do Forgrade, como é. Não? Todo mundo vai passando para o outro. Não, passa aqui para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Pega quem está em estágio probatório aí. Não? Quem é? Eu. Então, você tem que ir, porque você está em estágio probatório. Não? Então, você tinha que participar de 789 comissões, e uma dessas comissões era a comissão do Plano de Desenvolvimento Institucional. E ali eu comecei a perceber o que a instituição queria ser quando crescer. Ou, crescida, qual o caminho que ela ia tomar. Isso foi muito interessante. Aprendi na marra, aprendi na experiência. Não tive ninguém para me ensinar. Mas, com os colegas que eu estava ali, naquele momento, eu pude aprender da melhor maneira possível. Na colaboração, no instigar das discussões de ideias e, ao mesmo tempo, rompendo alguns paradigmas que eu pensava diferente, que eu não concordava, mas passei a ter um outro olhar sobre a visão do outro, sobre o posicionamento de um em relação a um tema específico da nossa instituição. Bom, aí nós vamos para as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Eu entro no CNE, né, em 2016, na Secretaria Executiva, e aí me deparo com 17 comissões discutindo diretrizes curriculares nacionais. Ou seja, 17 cursos sendo discutidos lá, no ambiente do Conselho Superior, da Educação Superior, onde discutindo de farmácia, saúde coletiva, até mesmo de direito. E eu tive que entrar nessa discussão. E, claro, obviamente, fui coordenando, fui organizando essas discussões. Mas, em cada audiência, em cada manifestação, né, sejam de professores da área da farmácia, sejam de professores da área da saúde coletiva, de professores, mestres e doutores do direito, de relações internacionais, de comunicação, eu pude aprender um pouco da especificidade que compõe essa matriz toda e aquilo que vai dar como uma engrenagem para a educação superior. Isso é muito bom, muito producente. E essas discussões não ficam só restritas ao Conselho. Elas permeiam as instituições, inclusive os conselhos de classe, nas manifestações, nas sugestões, né? Nas associações docentes, na pesquisa, né? E daí vai. Isso vai enriquecendo ao ponto de nós aproveitarmos todas essas discussões. Ao passo de que nós encontramos alguns desafios. Quais são esses desafios? Né? Primeiro, a política das mantenedoras. Cada mantenedora tem uma visão, uma missão institucional. E, por mais que as DCNs sejam discutidas no âmbito do Brasil e sejam aplicadas uma regra geral para todas, mas as mantenedoras possuem as suas missões institucionais, os seus porquês de existir. E isso deve ser também levado em consideração, sobretudo com o nosso trabalho, o nosso dia a dia, onde nós acordamos cedo, preparamos as nossas aulas, nos dedicamos nas reuniões de conselho e queremos também a orientação de quem hoje nós estamos vinculados ou de quem nós estamos prestando o nosso serviço e colocando à disposição dos alunos todas essas discussões que nós aprendemos, seja na graduação, na pós-graduação, né?
nos mestrados e doutorados, nos estritos sensos, na capacitação de formação docente e tudo mais. Então, nós encontramos esses desafios, inclusive, para adequar as possibilidades com as necessidades. As possibilidades que eu tenho de aplicar o meu currículo, a diretriz curricular que eu tenho como formação, que eu sigo do meu curso, agregando ao projeto de desenvolvimento institucional, passando pelo meu projeto pedagógico desse curso. Tem as questões de mercado, né, que também devem ser trazidas, sobretudo, para o ambiente privado. O posicionamento dessa instituição em relação à oferta de cursos, à oferta de vagas, a sua qualidade institucional, o seu ranqueamento dentro do processo de avaliação, isso tudo é levado em consideração também, e nós sofremos pressão, né? Digamos que nós acordamos aqui, vamos trabalhar, está tudo bem, nós temos que ter alunos matriculados para poder garantir pagamento de folha, para poder garantir a sustentabilidade financeira da instituição, e isso tudo a gente também participa, alguns mais diretamente, outros indiretamente, mas é uma responsabilidade compartilhada, porque faz parte desse sistema. Se eu tenho aluno, quer dizer que eu estou tendo sucesso, ou pelo menos eu estou conseguindo aplicar a minha missão institucional, a minha proposta curricular com a formação dele. E, consequentemente, esse aluno estará, né, tendo êxito na sua formação e conseguirá terminar o seu curso, a sua graduação, a sua pós, dentro da proposta que a instituição assim apresenta e instigou a ele a nos procurar. E, falando nisso, dos indicadores. Aí a gente participa mais de uma discussão afinada, não somente com o INEP, mas também aquilo que a SERES tem trabalhado em relação aos indicadores das instituições. Hoje, os indicadores também parecem uma sopa de letrinhas, não é? SCI, IGC, IGC contínuo, CC, CPC, PVP, piriri, pororó. Não é? Então, são muitos. São aqueles institucionais, os de curso, e para o gestor acadêmico fica um pouco perdido, né? Ou mesmo sabendo em qual frente eu vou investir, né, o meu desempenho, o meu treinamento institucional, aonde eu preciso crescer para poder ganhar mais espaço nesse ramo, dessa briga dos indicadores, né? Os indicadores não é algo novo, mas, cada vez mais, as instituições de ensino têm usado isso até mesmo para posicionamento de mercado. E eu não estou falando aqui nenhuma mentira. Vejam só, quando uma instituição recebe nota 5, o que ela faz? Ela guarda no bolso a informação? Não vou falar para ninguém, eu sou 5. Né? Não, ela põe no rádio, na internet, na televisão, faz propaganda, trocadilho com o nome, né? Pega lá o nome Mackenzie, coloca o 5 no lugar do K, né? E tal. Agora eu sou nota 5. Eu vou te chamar, o meu curso é top. Eu dei essa palavra, né? Mas nossos alunos falam muito. Então, o que acontece? Hoje, ter um indicador positivo, além, né, daquilo que é ordinário, daquilo que é comum para eu existir no sistema, é instigante, não só pela minha proposta institucional, mas para o aluno saber que a minha qualidade de sala de aula, de gestão administrativa, de gestão financeira, de proposta curricular, refletirá na formação dele e, posteriormente, na sua posição, quando for buscar um emprego, uma posição de mercado, ou até mesmo entrar no ambiente acadêmico ao postular a entrada de um mestrado, de um doutorado, sabendo que a instituição que ele está comprometida com uma formação de qualidade que compensa. Bom, caminhando nesse aspecto, algumas questões que me fazem e que me movem hoje à frente da Secretaria de Regulação e Educação Superior. É um grande desafio, sem dúvida. Sem dúvida, o maior desafio que eu já enfrentei até hoje. Né? Mas, como minha avó dizia, eu tenho um bicho carpinteiro, né? Gosto de me movimentar, de conhecer, de estar à frente, instigado por desafios. Eu tenho algumas questões que eu consegui levar para a minha equipe, né? Que são servidores públicos como eu, que têm uma história institucional. Muitos têm 20, 30, 35 anos de serviço público, está se aposentando agora. Grande parte, eu tenho 70% da minha equipe com mais de 20 anos de MEC. Né? Uma equipe que já está lá, que passou por inúmeras experiências, e eu, de forma alguma,
posso trabalhar com eles sem levar em consideração isso, né? Sem ter o mínimo de respeito pelas pessoas que estão comigo e que me apoiam no dia a dia e que realmente compraram essa minha proposta. Primeiro de tudo, eu passei a conversar com eles que o nosso sistema regulatório precisa de confiança. Confiança por quê? Porque eles que analisam, eles que dão a nota, eles que vão verificar se o projeto pedagógico do curso está de acordo com as diretrizes curriculares. Eles que vão verificar se realmente aquele docente que está lá na proposta do curso existe na instituição. Se aquele mestre ou doutor existe, tem o mestrado ou doutorado. Se a proposta curricular, a quantidade de horas, condiz com a formação mínima. Isso eu estou falando do básico do básico. Tá? Então, são os servidores que são dedicados ali, que precisam confiar nas suas próprias decisões. E ao passo, né, da minha primeira orientação, na dúvida, não faça, pergunte, dialogue, troque ideias. Vamos avançar juntos. Na dúvida, não caneteie, como no Sul nós falamos, né? Porque uma caneta pode frustrar sonhos, realidades, empregos, né? Profissões. Isso a gente faz de uma maneira exponencial. Porque se faz errado com um, pode fazer errado com vários. Então, confiar no sistema, que, por incrível que pareça, nós lá do MEC, hoje eu estou no MEC, né? Não só como professor de uma universidade, mas como servidor, nós mesmos criamos toda essa gama de indicadores, toda essa gama de pareceres, resoluções, normativas, o MEC cria, e o MEC tem que confiar. Confiar na avaliação que ele faz, na nota que ele coloca, no indicador que ele apresenta, que ele indica. Né? Então, confiança no sistema. A gestão por objetivos, planejamento, métodos modernos de liderança. Isso é um outro ponto, que reflete também no nosso dia a dia. Eu trouxe essas questões para que nós façamos uma reflexão em relação ao nosso papel aqui dentro da instituição e, ao mesmo tempo, na formação desses novos alunos. Mudança de comportamento. E aí, um exemplo prático. Né? As séries agora com seus servidores, além de fazer a regulação e a supervisão, que eu falo é quando, né, o sapato aperta, quando nós vamos verificar se há alguma ilegalidade, alguma denúncia, apurar algum desvio, né, de alguma instituição, nós agora também conhecemos as instituições que nós estamos aprovando ou avaliando. Né? Nós recebemos uma avaliação de um corpo de avaliadores inscritos no sistema, capacitados para fazer isso, mas o nosso técnico não conhece a atividade do Mackenzie São Paulo. Não sabe como é que funciona a biblioteca, não sabe como que é a secretaria acadêmica, nunca participou de uma reunião de NDE. E é muito simples, né? Nós avaliarmos, darmos nota daquilo que nós não conhecemos. No senso comum, do eu acho que. Então, agora eles estão participando, indo em várias instituições, inclusive estiveram lá em Brasília, né? No Instituto Mackenzie de Brasília, na escola, no colégio, participando, conhecendo, verificando, caminhando, ouvindo os PIs, cadê o nosso PI que estava aqui? Né? Ouvindo os PIs, conhecendo a realidade da vida deles, as dificuldades nos sistemas, né? Nos EMECs. Então, isso traz uma nova percepção, um novo comportamento que eles têm que conhecer a máquina que eles estão administrando e que estão conduzindo. A garantia de qualidade nos serviços, competência e transparência. Né? E aí a minha equipe já me chamou de ligeirinho, né? Várias vezes, mas sempre numa cordialidade, porque o que é pactuado para mim é algo quase sagrado. Se um técnico meu fala, em 20 dias eu lhe dou a resposta, eu já acho muito, né? Mas dependendo do caso, são casos complexos. No 19º, eu estou marcando com ele a data de entrega, para no 20º ele me apresentar o resultado. Então, todos ali agora estão trabalhando, né? Não de forma automática, mas organizada, no intuito de entender o que cada um faz, prestando essa clareza para os demais colegas, e todos com as suas metas para serem cumpridas. Por quê? Eu vou mostrar nos próximos slides como é difícil o ambiente da regulação e trazer para vocês também, não fazer uma meia-culpa, mas mostrar quão grande é
esse sistema que a gente administra. Metas claras, avaliação de resultado, transparência de aplicação de recursos, né? A SERES é a secretaria hoje, no MEC, que menos tem recurso público. Nosso orçamento é isso aqui, tá? Perto, por exemplo, de uma CESU, que é a secretaria que administra as instituições federais, ou as universidades federais, né? Próximo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. São milhões. O meu orçamento, eu não tenho vergonha para falar de ninguém, é 9,5. 9 mil reais? Não, 9 milhões de reais. O que eu pago com 9 milhões de reais? Né? Eu faço durante um ano, administro 222 servidores, faço diárias e passagens, treinamento, capacitação, auxílio de avaliação educacional, que muitos dos senhores sabem que é isso, quando nós fazemos uma avaliação em loco, recebemos isso, é o meu recurso, acabou, não tenho mais. Agora, eu tenho mais de 28 mil processos na minha secretaria, né? Então, eu tenho que administrar esses processos com 200 pessoas, que nem sempre fazem atividade meio, outras fazem atividade fim. Alguns analisam, outros administram. Mas mudamos o comportamento, colocamos as metas claras, cada setor o que faz, e conduzimos, fazemos ponto de controle toda semana para poder dar o apoio técnico, resolver, e, ao mesmo tempo, saber que as instituições que entraram com pedidos de autorização de curso naquele calendário devem ter prioridade. Elas esperam e criam uma expectativa de ter o curso funcionando para o próximo calendário. E, pasmem, o nosso calendário não é igual ao de vocês, né? Vocês têm 200 dias letivos, não é isso? 100 a cada semana. Ou é isso, né? É próximo disso, né? Tem feriado, tal. Lá na minha instituição tem greve, né? Quando tem greve a gente estende para mais, tal. Só que o calendário das SERES, até o ano passado, até esse ano, né, ele dura 18 meses. É um ano chinês, né? Então, o que acontece? Como é que eu vou regular um sistema? Como é que eu vou fazer uma regulação que a minha entrega está além das expectativas médias do meu setor regulado? Eu sou uma professora, um professor, eu lutei tanto para apresentar aquele projeto pedagógico do curso, venci a batalha no meu conselho universitário, venci a batalha no meu conselho da instituição, a instituição vai investir, eu quero criar, eu tenho colegas que estão com a proposta, só daqui 1 ano e meio, quiçá, eu tenho a resposta de sim ou não, não é nem talvez, pode ser, é sim ou não se o meu curso vai funcionar. E a instituição faz a sua programação, contrata os docentes, abre vestibular, tudo somente depois disso que ela vai ter a segurança regulatória para não cometer nenhuma infração. E nós estamos contribuindo para o sistema, para as pessoas infringirem o sistema, né? E não estarem conosco nesse sistema. Bom, nível estratégico do nível operacional. Isso é ponto. O nível estratégico é o político, ele decide o que fazer, tá? O que fazer? O nível operacional vai decidir como fazer. Então, não é uma novidade para muitos, mas aqui, para nós, lá, está sendo uma grande novidade. Era uma mistureira, ninguém se entendia. Coordenador não coordenava, coordenador operava. Isso é um grave. Coordenador tem que dar as tarefas, cobrar, exigir, né, os resultados dos seus operadores. Então, eu tinha lá coordenações, ganhando para isso, que faziam, botavam a mão na massa. Isso é bom, ótimo, o coordenador tem que saber fazer o que faz, o que coordena. Mas, ao mesmo tempo, deixava os operacionais livres, leves, soltos, e ficava com um acúmulo imenso de tarefas. E isso, no nosso dia a dia, também reflete, né, nas coordenações de curso, sobretudo que eu vejo os nossos amigos, eu já fui coordenador de curso, eu sei como é, né? Você chega lá, monta reunião, faz pasta, ata, papapá, piriri, aí sempre tem 1 ou 2 flauteando. Né? Ah, porque não está começando no horário, né? Sempre tem um para botar, não, uma lenha na fervura. E, por final, aplicarmos aí o que a gente entende, pelo menos o que eu gosto de trabalhar, em gestão de qualidade, onde as nossas decisões, os nossos marcos regulatórios e aqueles processos que nós temos que decidir, que sejam decididos com qualidade, também esperando a qualidade
das instituições ao entregarem suas propostas. Gente, isso aqui é a séries hoje, tá? Estou apresentando para vocês, talvez vocês não conheçam, não sabem do nosso dia a dia, mas é importante conhecer. E, claro, nós fazemos esse exercício de colocar as caixinhas, né, o organograma, mas eu tenho algo que é preciosíssimo para uma gestão, tá? Que vai além do organograma, que é o humanograma, né? Desculpa aí os gestores, tá, os administradores, mas eu não estou falando aqui, tá, às vezes eu estou rezando, né, algo que já está mais consolidado na cultura da instituição, mas eu tenho que cuidar dos meus. Eu tenho que cuidar dos meus. Eu sou o primeiro na linha da frente para defender, né, os meus colegas. Não no sentido corporativo, no sentido classista, mas no sentido de preservá-los em relação ao seu trabalho. Porque cada dia mais, e aí eu vou usar um pouco do senso comum, tá? Cada dia mais nós temos colegas professores doentes. Cada dia mais nós temos colegas técnicos adoecendo. Por quê? Qual é a reflexão que a gente faz nisso? Eu estava acabando de falar de meta, de qualidade, de resultado e tal. Agora, se eu não tenho quem fazer, eu não vou conseguir nunca cumprir isso. E isso, na gestão acadêmica, não é papo furado. Pelo contrário, é da mais alta relevância que esse debate seja encaminhado dentro das instituições de ensino, assim como nós estamos aplicando no Ministério, que, porventura, né, eu sempre achei que fosse uma administração das mais rebuscadas possíveis, que não tivesse erros, que todo mundo ali fosse altamente capacitado. E não. É gente de carne e osso, como eu, como a senhora, como o senhor, né, como você, e que precisa, sim, conhecer a instituição, saber da sua missão, estar dentro da sua visão, mas, ao mesmo tempo, tem limites. Tá? E lá na nossa secretaria, nós temos 3 diretorias, cada um com uma temática específica, e nós temos aqui as coordenações gerais, tá? Que são 8, 9, 10, 11 coordenações gerais. Então, cada uma no seu quadrado. Peronomútil. Né? Por quê? A diretoria de política regulatória, ela toma conta de todos os atos, né, normativos, digamos assim. Os atos, as resoluções, portarias, respostas judiciais, né, confecção de novos marcos, e aí ela toma conta disso. Mas, ao mesmo tempo, vejam só, ela também toma conta daquilo que eu chamo que os PIs mais adoram. Né? Quem é PI aqui, levanta a mão. Solito. Né? Então, temos que dar uma salva de palmas para esse guerreiro. Né? Como é seu nome, desculpa? Abílio. Você gosta do EMEC, Abílio? É. Fala sincero, fala a verdade. Não estão conversando aqui, papo aberto. Faz a gente sofrer. É igual o meu time ontem. Ganhou de 4-2 e não levou. Né? E a gente sofre, porque a gente gosta, tal, mas imagine o sistema sem o EMEC. Né? Então, seria caótico. Então, eu não posso jogar também na vala do esquecimento os avanços que outros governos apresentaram. Assim como nós não podemos colocar, né, na vala do esquecimento os avanços que as coordenações anteriores à minha apresentaram para a solidificação do meu curso, da minha instituição, né, do grupo, do núcleo docente estruturante. Isso reflete em cada organização, em cada estrutura coletiva. Né? Mas o EMEC é uma boa, facilita a vida de muitos, mas atrapalha também. Né? Então, dentro dessa diretoria, nós temos o EMEC. E um outro assunto que o Mackenzie adora. Qual é o professor Benedito? O SEBAS. Né? Alguém sabe aqui o que é SEBAS? Já ouviu falar em SEBAS? Levante a mão, sim ou não? Pouca gente. Mas esse é um certificado de entidades, né, de assistência social. O que é esse certificado? É o que garante a redução de impostos para as entidades filantrópicas.
e que incide, e que vai, né, aplicar diretamente na nossa folha de pagamento, por exemplo. A instituição que apresenta uma política de ação social, que ela é não lucrativa, não tem finalidade lucrativa, ela pode ser confessional, pode ser privada, né? Ela tem essa classificação de filantropia, é aqui que nós fazemos a análise. Nós começamos a falar com norma, eu já estou falando de sistema de software, agora estou falando de assistência social. E aí, uma outra área, que é a área da regulação, é onde o Abílio está aqui, apanha todo dia, né? Aqui nessa área é a vida da gente, é a vida do coordenador de curso, né? É a vida do NDE, é a vida do professor. Então, veja só, eu tenho credenciamento e recredenciamento. Quando uma instituição nasce, ela é credenciada para ofertar e estar dando, né, digamos assim, entrando no sistema de oferta de ensino superior do sistema federal, porque o ensino superior é competência dos sistemas federais e estaduais de ensino, né? Mas o privado fica no setor federal. Tem a abertura do reconhecimento de cursos, de autorizações e aditamentos. Então, quando um curso nasce, ele é autorizado, depois ele passa pelo processo de reconhecimento. A instituição ela é credenciada e depois ela passa por um processo de recredenciamento, dada a nota que ela possui e ao quantitativo de anos e a sua organização acadêmica. Ela é uma faculdade, ela é um centro universitário ou ela é uma universidade, né? Então, dentro das normas, nós temos esses períodos. Nós temos aqui a coordenação de EAD, que recentemente se tonificou, ganhou músculo, como eu digo para os meus filhos, tomou todinho, porque nós começamos a repensar a regulação nessa área aqui, que era uma área altamente defasada no tocante às suas normas e práticas. E nós temos os chamamentos públicos. Eu coloquei um nomezinho ali, mais médicos, para você lembrar, né? Hoje só abre curso de medicina por edital, não existe mais protocolo como os outros cursos. Direito, administração, engenharia, vai lá, dentro do calendário, protocola. E medicina, pela Lei 12781 de 2013, nós temos a obrigatoriedade de fazer chamamentos públicos. É uma espécie, né, de um edital que coloca as cidades aptas a receberem cursos de medicina, vedando aonde já tem curso de medicina, para poder induzir a política pública, a abertura de cursos de medicina onde não tem e onde há uma deficiência, né, de profissionais, médicos, etc. Então, é uma área complexa, né, bastante difícil. E, por final, nós temos aqui, se aqui é, digamos, a dor de cabeça dos PIs, que eu acho que tudo vai caminhar muito bem, aqui, aquelas instituições meia-boca, né, que não entregam o que prometem, que cometem infrações, ilicitudes, né, propaganda enganosa, mentira, tudo. Tudo que é de ruim, aqui nós cuidamos, que é a diretoria de supervisão. Claro, supervisão no ambiente de quem precisa ser supervisionado e dando bônus regulatório para quem realmente entrega e confia a sua missão institucional. Então, aqui na diretoria de supervisão, tem por obrigação cuidar que as instituições não fujam do padrão mínimo necessário para a oferta do ensino superior no Brasil e, ao mesmo tempo, cumpra com seus compromissos pactuados com as suas propostas, tanto de desenvolvimento institucional, PDI, quanto de propostas pedagógicas de curso, que é o PPC. E sempre, sempre e sempre, protegendo o interesse do estudante e agora também olhando com um ambiente de orientação para as instituições que querem retomar o bom caminho. Nós não pensamos na supervisão para punir. Pensamos agora com a supervisão como um pilar das séries para orientar todos aqueles que precisam. Se caber punição, né, a gente aplica. Caso contrário, vamos conversando. Agora nós temos outros entes envolvidos na regulação. Por que eu estou falando isso, pessoal? Para voltar naquele tema principal da palestra de gestão acadêmica.
Porque nem sempre a gestão acadêmica está vinculada somente à avaliação. Nem sempre a gestão acadêmica está vinculada só à regulação, supervisão, ao relacionamento interpessoal, à aplicação dos currículos, à revisão dos nossos, por parte dos nossos NDEs, das nossas atividades acadêmicas, mas envolver e entender como é complexa essa engrenagem. Tá? O ministro da Educação é quem dá a última palavra para tudo. Tá? Autorização, recredenciamento, recursos, tudo mais. Temos o Conselho Nacional de Educação, que é onde aprecia as decisões das séries. Né? Então, a séries faz a regulação e a supervisão, ok, vai para o ministro. Deu recurso, a instituição não gostou da avaliação feita pelo INEP ou a regulação feita pelas séries, vai para o CNE. O CNE fala sim, não, sim, talvez, não, talvez, né? Condiciona, vai para o ministro aprovar. Nós temos a Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, da Educação Superior, que é a CONAS, que auxilia e orienta muito as tratativas com o INEP. Tá? E também nós temos o Conselho Consultivo do Programa de Aperfeiçoamento dos Processos Regulatórios de Supervisão de Educação Superior. Amém. Né? Nomão grande. Chama-se CCPares, ou seja, onde as séries chama os seus pares para conversar, para dialogar e para falar, olha, nós estamos pensando nessa política. Qual é a opinião de vocês? Vocês pensam como nós, vocês têm uma opinião divergente, tragam para nós o seu ponto de vista. É uma comissão onde as mantenedoras, os grupos educacionais, né, as instituições de ensino, sejam elas de todas as matizes, as associações representativas, participam com as suas devidas nomenclaturas. Ainda participam dentro do INEP a DAIS, a Diretoria de Avaliação, e o CTAA, que é a Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação. Ou seja, o INEP, você abre o processo aqui, nas séries, as séries pedem para o INEP fazer a avaliação. O INEP faz a avaliação dentro da diretoria de avaliação. Né? Claro, mais ou menos, né? As séries dentro da diretoria de regulação, pega o parecer do INEP e apresenta para a instituição. Instituição, você recebeu nota 3, você recebeu nota 2, e o mínimo para se ter no sistema, tanto credenciado quanto autorizado, é nota 3. Né? 3, 4, 5. É uma majoração de 1 a 5 que ela tem essa nota. A instituição não gostou, ela entra com recurso da avaliação na comissão. A comissão julga o recurso da instituição e encaminha para o SERES. A SERES pode acatar, pode reformular nas discussões, mas encaminha para o Conselho Nacional de Educação quando for atos de credenciamento ou recredenciamento. Quando é questões de reconhecimento e autorização, a gente trabalha dentro da SERES e manda para o gabinete do ministro. Ok? Agora, também temos os conselhos profissionais, que é uma discussão bastante forte. Se conselho pode dar pitaco na educação e a educação pode dar pitaco no conselho. Muitos entendem que é uma ajuda, uma forma complementar, como eu entendo. Outros são mais radicais, falando, não, a OAB não se mete no direito. E daí vai. Então, nós temos também a manifestação, por lei, de alguns conselhos profissionais na regulação da educação superior. Bom, o ambiente não é fácil, é cheio de casinhas, tanto nas séries quanto no ambiente da regulação. Aí nós temos alguns objetivos que fazem com que nós temos como uma missão institucional. Né? E eu não vou tomar muito mais tempo, prometo. Tá? Quais são os nossos objetivos? Melhorar a qualidade da atuação regulatória do MEC, aperfeiçoar os procedimentos, desburocratizar os fluxos, reduzir o tempo de análise do estoque de processos. Essa é a nossa missão institucional no momento. Nós temos isso como uma tratativa para dar resposta e entregar bons serviços para aqueles que esperam que as séries façam uma boa regulação. E, fazendo uma boa regulação, nós temos que ser transparentes e comprometidos com a nossa missão institucional. Alguns desafios, eu vou mencionar alguns deles. Né? Primeiro, a revisão dos decretos, né? A revisão dos atos normativos, o enfrentamento do passivo, os bônus regulatórios para as instituições de ensino, e daí vai. São alguns desafios que nos fazem, né,
estar mais conectados com o dia a dia da gestão acadêmica das instituições e, ao mesmo tempo, estar com elas nas discussões do seu dia a dia. Esse aqui é o estoque de processos regulatórios que nós temos hoje. PI, quantos cursos de graduação o Mackenzie tem? 30. Esses 30 cursos estão lá. Ó, né? Então, nós temos aqui atos de curso de estoque, 15.914. Desses 15.000, 11.000 estão nas séries. Atos institucionais, 2.700, aí vai. Né? É muita coisa. É o Brasil inteiro para atender nas suas especificidades e nas suas necessidades, dentro da possibilidade regulatória que hoje nós temos, que, na minha opinião, é retrógrada. Não premia qualidade, né? E não cuida das instituições como deveria cuidar. Esse é um desafio que nós fizemos e nós conseguimos romper no decreto 957 do EAD. Né? Aqui o Mackenzie, nota 5, EAD. Né? Vai poder abrir 250 polos ano. É uma discussão. Alguns concordam, outros discordam, beleza. Mas a instituição, para abrir um polo de educação à distância, no modelo regulatório que nós temos hoje, demoraria, né, anteriormente, a educação à distância, 2 anos e meio. 2 anos e meio para abrir um polo. 2 anos e meio que talvez a tecnologia que você contratou nem existiria mais. Né? E hoje é automática. Dentro daquela perspectiva que eu passei para vocês, com o azeitamento da nossa equipe, com o trabalho de coordenação, com o aprimoramento de lideranças, com metas e qualidades, nos 3 primeiros meses, março, junho, abril, maio e junho, tomei posse lá no mês de março, nós conseguimos avaliar daquele quantitativo todo 8.547 processos, com a mesma regra do jogo. Não precisou mudar nada. Só mudou o quê? O comportamento. Só mudou o quê? A percepção de que o nosso modelo estava prejudicando muito mais a secretaria do que os acadêmicos ou os alunos que pudessem usufruir do processo regulatório. Nós estávamos apertando demais o cinto sem necessidade, sendo que a gente poderia colocar o cinto numa posição confortável, tanto para a secretaria, tanto para o setor regulado. Né? Nós falamos um pouco da revisão dos normativos. Um principal normativo que remete à gestão acadêmica como um todo, no intuito da regulação e supervisão, é o Decreto 5773, é a Portaria 40. Isso tudo está em processo de fase final de reestruturação do modelo regulatório do Brasil, consequentemente, do aprimoramento das expectativas e experiências já passadas para o nosso ambiente que nós queremos do sistema como um todo. Vou falar um pouquinho do sistema EMEC, não sei se vocês estão familiarizados com ele, mas ele dá sustentação, ajuda na evolução, saneamento cadastral, tem uma visão pública, ou seja, qualquer um que queira saber se o curso é regular, está em dia com seus atos normativos, didático-pedagógicos, de desenvolvimento institucional, ele consegue ter essa informação, basta entrar em emec.mec.gov.br, fazer a sua busca textual, busca avançada, a sua consulta pelo nome da IES, nome de curso, região do Brasil. Né? Bom, e o novo EMEC, que é uma outra frente que nós estamos trabalhando, pegando a base desse EMEC, mas começando um sistema novo. Né? Isso já foi tentado 2 vezes. 2 vezes. Já chegaram aos 44 do segundo tempo. E a minha missão agora é fazer o jogo terminar. Então, nós temos que entregar essa plataforma nova para os gestores. Bom, decreto EAD, nós falamos um pouquinho, já não é muita novidade, mas impacta, sim, sobretudo, os gestores que estão trabalhando com educação à distância no Brasil, né? Onde permite algumas inovações, algumas mudanças de estrutura que são, basicamente, importantíssimas para o crescimento da educação superior no Brasil. No Plano Nacional de Educação, Meta 12, nos coloca a responsabilidade de termos 50% das pessoas em idade adulta na educação superior, tá? Os jovens. Nós temos 33%.
Com a educação à distância, nesse formato, nós conseguimos avançar um pouco mais. Não chegar na meta, especificamente, mas nos aproximarmos racionalmente daquilo que nós estamos falando. Por quê? No ano da primeira regulação da educação à distância no Brasil, com o decreto 5622 de 2006, nós tínhamos 18 cursos EAD no Brasil. 18. Né? Hoje, em 2017, 10 anos depois, nós temos 2.070 cursos, exclusivamente dedicados à modalidade à distância. Né? Lá, há 10 anos atrás, nós tínhamos 9 instituições de ensino superior cadastradas para ofertar a educação à distância. Hoje, já são 317. Das 317, nós temos quase 3.300 instituições de ensino credenciadas para ofertar educação superior no Brasil. Seja, pouco mais que 9%, pouco menos que 10% das instituições credenciadas ofertam educação à distância no Brasil. Então, começamos a desmistificar que a educação à distância está em tudo, está em todo lugar, está em padaria, posto de gasolina, porque não é. Essa é a realidade. Existem desvio do sistema? Como qualquer profissão, como qualquer atuação profissional, tem os seus bons e aqueles que nem são tão, mas existem em nossa preocupação na supervisão. Bom, falamos um pouquinho dessa portaria, o caso do Mackenzie, e a revisão do 5773. Nós queremos incrementar, dando utilização de bônus regulatório para as instituições que estão com seus resultados de avaliação em crescimento. Eu tenho bons resultados de avaliação, tanto institucionais quanto de curso, que fazem com que a instituição reflita a sua missão e a sua visão, o seu comportamento, a sua oferta, a sua institucionalidade, e ela, com isso, vai se beneficiar por ter boas notas. O que é beneficiar? Conseguir mais vagas, abrir novos cursos, estar em novas frentes, conquistar, dada a sua avaliação em loco ou avaliação dos seus cursos, uma maior vantagem no sistema regulatório. Processos mais céleres, vagas novas, abertura de cursos e até mesmo o aprimoramento da sua organização acadêmica. O maior uso de atualizações cadastrais. Vejam só, daquele quantitativo de processos que eu disse para vocês agora há pouco, grande parte são atualizações cadastrais. O que é isso? Olha, a instituição mudou o nome. A instituição mudou o nome do curso. Um NDE está diferente do outro. Uma atualização, uma informação de carga horária distinta, que não reflete na avaliação. São casos simples para se resolver e que eram tratados como qualquer processo e de ato autorizativo ou institucional. Bom, por fim, visitas únicas para credenciamentos e autorizações vinculadas. Grupos de cursos serem visitados com uma avaliação mais robusta, maior, com profissionais vinculados àquela área, mas que vão fazer uma única avaliação para poupar tempo, dinheiro, recurso público e esforço institucional para que nós possamos atestar isso, para grupos de cursos sobre qual é o caso que nós estamos trabalhando. Outras questões. A possibilidade de apresentar auditorias independentes em relação às questões contábeis. Hoje, o MEC avalia as questões contábeis, sendo que nós temos também que tratar das questões educacionais. E, se a gente confia no sistema, temos que confiar nas instituições que estão conosco. E isso é uma possibilidade. A possibilidade de aplicar bibliotecas e acervos digitais, e não somente os físicos. Todo mundo hoje anda com o seu smartphone, com o seu tablet, com tudo, consegue baixar. As editoras têm preparado o seu corpo editorial para esse novo momento, a sua produção, para estar mais conectada no mundo digital, e as universidades não podem também ficar atrás disso. Comutação de penalidades em relação à supervisão, ao fortalecimento da fiscalização, e nós já começamos a lançar nas séries uma campanha de convencimento e de prestação de contas para a sociedade do que é uma IES irregular, do que é uma IES regular. Em breve vocês vão acompanhar isso nas propagandas institucionais do MEC,
para orientar o aluno, o jovem, o cidadão, a saber qual é a IES confiável, a que está em dia com as suas obrigações, que tem uma boa gestão acadêmica, e aquela que está irregular. E como deve fazer isso? Então, nós estamos preparando uma campanha institucional para isso e já começamos dentro do ambiente do MEC. E a portaria 40, né? Eu falo aqui para todos os coordenadores, NDEs, professores, PIs, né? A portaria 40 é a grande portaria que fala não só do fluxo processual dentro do sistema, da abertura de novos cursos, de credenciamentos, recredenciamentos, e ela é muito extensa, complicada. E com esse novo modelo, nós também vamos transformar a portaria 40 em portarias temáticas, né? Uma portaria para regulação, uma portaria para supervisão, uma portaria distinta para atos institucionais, atos autorizativos. Bom, gente, desculpa se eu fui mais do mesmo, mas eu gostaria de trazer uma percepção para o debate que vocês estão tendo durante essa semana e, ao mesmo tempo, apresentar a nossa preocupação, a missão institucional que o ministro Mendonça Filho tem colocado no MEC e tem orientado não só o seu corpo de servidores, mas as instituições que o MEC está aprimorando as suas práticas, a sua gestão, para poder conferir às instituições uma segurança maior e aprimorarmos o nosso ambiente regulatório de supervisão. Apresentei para vocês aquilo que é o nosso dia a dia, né? E como esse dia a dia está vinculado ao de vocês, né? Por incrível que pareça, nós estamos assim, né? Porque uma decisão nossa reflete aqui em sala de aula, né? E o funcionamento de sala de aulas faz com que nós consigamos aprimorar cada vez mais o nosso sistema. Eu confio, acredito, sou professor, acredito que a nossa profissão, que a nossa dedicação é a mais importante para o crescimento do país. E a gente não pode olhar como desconfiança, um olhar de desconfiança para aqueles que estão em sala de aula, empreendem na educação e, ao mesmo tempo, buscam um país melhor. Essa é a nossa missão e esse é o meu serviço, prestar contas e estar à disposição de vocês. Muito obrigado e fico muito lisonjeado de estar com vocês hoje. Muito obrigada, professor. Nós estamos com o nosso tempo praticamente finalizado. Eu tenho aqui uma pergunta e, na realidade, eu acho que é uma pergunta que dá uma síntese em tudo que o senhor falou, que a sua resposta provavelmente vai sintetizar, mas, de maneira prática, o que o senhor sugere para os nossos coordenadores que estão no dia a dia, numa luta enorme que o senhor mesmo já comentou, que conhece essa luta do cotidiano pedagógico, o que eles podem fazer para aperfeiçoar e para estreitar essa relação com os atos regulatórios, com as séries, com esses decretos, com tudo que sai constantemente, além das informações que o nosso PI nos passa, como é que eles podem agir para tomar posse desse conhecimento? Bom, professor, eu acredito que, dada a experiência de muitos que têm aqui hoje, que estão aqui hoje, eu acredito piamente no poder da cooperação e da colaboração. Uma equipe que confia na sua liderança, na sua coordenação de curso, está comprometida com o desenvolvimento institucional, da onde faz parte, e, ao mesmo tempo, preocupada com o seu rendimento em sala de aula, seja a completar o seu currículo, completar a sua disciplina e, ao mesmo tempo, entregá-la, né? Acredito que esse é um ponto primário. Agora, no dia a dia, na prática, na real, o que o MEC avalia? O MEC avalia tudo aquilo que é posto no plano, tudo aquilo que é posto na sua proposta didático-pedagógica e nos resultados que vocês assim tiveram. Então, primeiro de tudo, pé no chão, né? Confiar na capacidade que a tua equipe tem, que os seus professores têm, e pé no chão para poder apresentar bons resultados. Eu estava vendo o professor Benedito, professor, desculpe pegar o seu exemplo, mas você me contou de uma obra que todos queriam aumentar e colocar mais um andar e assim vai. Muitas das vezes, nós queremos ofertar disciplinas optativas,
eletivas, né? Aumentar a carga horária, diminuir a carga horária, só que nós não contamos com as intempéries do dia a dia. E, às vezes, nós pensamos para os currículos, disciplinas inovadoras, né, instigantes, que estão sendo ofertadas e que os alunos querem também. Eu acredito que isso tudo, estando bem claro nos seus projetos e bem entregues nas suas avaliações, as instituições podem ter e gozar dos seus êxitos em relação às metas estabelecidas e cumpridas e, ao mesmo tempo, ser determinante para a retenção daquele aluno em sala de aula, para que o interesse dele seja permanente na sua formação. Porque é difícil, é muito difícil montar uma aula, né? Exige muita leitura, muita dedicação, horas sentadas, pensando, matutando, né, para que você tenha um bom resultado à frente de uma lousa, de uma tela digital, de uma apresentação. Isso reflete toda a nossa capacitação. E é muito frustrante quando nós nos dedicamos tanto e não conseguimos aqueles resultados alcançados, ou aqueles resultados ali colocados. Então, vale a pena a gente estar o pé no chão, aberto às novas expectativas, às inovações curriculares, didático-pedagógicas, as novas ferramentas. Isso faz com que o aluno fique em sala de aula e você seja bem-sucedido no seu dia a dia. O MEC avalia o que está no papel, mas é cada vez mais a nossa obrigação de avaliar também aquilo que está além daquele projeto, aquilo que a instituição está colocando, está suando a camisa para poder existir. E isso que eu acho que vale a pena. Professor, nessa perspectiva do final aí da sua fala, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante e que perturba, né, preocupa muito todos os nossos coordenadores de curso a cada semestre. Qual a perspectiva das séries para a modificação de alguns critérios de avaliação de infraestrutura que já se alteraram em virtude das novas tecnologias, como, por exemplo, o número de exemplares de obras de bibliografia que devemos manter na biblioteca física por vagas autorizadas? Não poderíamos trocar por bases virtuais? Isso já é uma realidade, né? Isso já é algo que o novo instrumento de avaliação do ensino à distância já foi orientado para ser. O decreto e a portaria 11, o decreto 9057 e a portaria 11, trazem taxativamente essa possibilidade do uso de recursos de tecnologias digitais e, claro, obviamente, na necessidade da exposição ou da disposição de acervos bibliográficos por aluno, né? Existem casos aí que você tem que comprar 12, 5, 10, 15, 17 e não encontram mais aqueles volumes da bibliografia obrigatória que nós construímos, entendeu? Eu falo nós enquanto instituição. Então, isso também cabe ao repensar desse esforço que os NDEs fazem constantemente na revisão da sua proposta de curso, atualização bibliográfica, também para encontrar novas opções, né, para a sua aula, para o seu currículo e, consequentemente, para o seu referencial que você está ofertando para os seus alunos. E, claro, a possibilidade de interação, de usar o ambiente híbrido do físico com o digital e no ambiente EAD ou totalmente digital, isso já é possível e vai ser cada vez mais aprimorado nesse sentido, quanto outras questões de infraestrutura, né, que aí cabe mais uma questão de autorização e de credenciamentos. Eu tenho exemplos, que não são poucos, só para falar, professor, se me permite, mas é que todos devem saber, de avaliações de curso negada, puramente e simplesmente pela a lei da acessibilidade. É uma lei importante, inclusiva, mas que deve também estar alinhada com as propostas que nós temos com a realidade onde nós nos encontramos. Então, nós temos avaliações que passam pelo critério didático, pedagógico, corpo docente, mas em um item, eu dou um exemplo, né, que é importante mencionar, que também o MEC tem que olhar para esse lado, fazer inclusão, mas sem deixar de lado o escopo do projeto como um todo, né? Às vezes, é um livro que falta na estante e que faz com que a avaliação seja má sucedida. Isso a gente tem que avaliar, tem que repensar, e temos feito esse esforço nos instrumentos que eu acabei de dizer e mencionar. Ok? Mais uma aqui. Há um projeto de articulação, compartilhamento de informações das séries
com outros setores do MEC? Com certeza, sim. Por exemplo, algo que faça com que não tenhamos que apresentar para outros processos, como financiamento de projetos, as informações já existentes, uma desburocratização. Isso é um assunto que me irrita muito, né? Agora, nós temos um ambiente que tem cada vez sido aprimorado no Brasil. Recentemente, tem a publicação de um decreto que exige de todos aqueles documentos que o setor público que exige do cidadão, que, se nós temos base para buscar, que o setor público busque, tá? Isso faz com que também isso fosse possível, certidões, autenticações, etc. E tal. Agora, existem casos e casos, e processos e procedimentos e fluxos no MEC ainda não são totalmente compartilhados, né? Então, a base, por exemplo, que nós colocamos para o FIES, é uma base que está distinta, desvinculada da regulação estrito sensu. Então, são documentos distintos que nós não podemos aproveitar, até mesmo porque existem atualizações cadastrais que é de responsabilidade da instituição prover os documentos assim que é solicitado. Mas, no tocante à supervisão, regulação e ajudando a avaliação, nós temos conseguido fazer essa troca de uma maneira eficiente. Eu acredito que dá para melhorar e avançar mais. E a última pergunta aqui. Com mais de 2.000 instituições de ensino superior, uma enorme oferta de vagas e de alguns cursos, como Direito e Administração, por exemplo, com também grande número de vagas ociosas, como assegurar efetiva qualidade dessa oferta na perspectiva da regulação e supervisão? Não sei se... Uma pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Né? Mas é um pouco do nosso dia a dia, a nossa preocupação em relação a aferir a qualidade institucional e estar ao lado das instituições que, assim, entregam bons resultados. Esse é o ponto principal. Nós temos instituições CI 3 que passam por muitas dificuldades e outras que estão muito bem, obrigado. Então, pela nota, pura e simplesmente, a gente não pode medir o sucesso, né, da retenção de alunos, de um percentual de evasão e tudo mais. Mas é a proposta e a missão institucional de cada uma. Compete ao MEC acompanhar o desenvolvimento dessas instituições, sobretudo quando os seus indicadores caem. Exemplo, quando um IGC de um curso vai para 2, quando um CI cai de 3 para 2, nós acendemos um sinal amarelo e vamos cuidar daquela instituição. Agora, o setor regulado, e eu insisto nisso, e acredito que é um pouco da visão de Estado que também nós temos, o Estado não cuida e não tem capacidade para cuidar de todos, né? Nós temos que confiar naquele sistema que nós elaboramos. Se a instituição está querendo entrar nesse sistema, que ela cumpra os requisitos mínimos, básicos, que, a partir dali, ela tem vida própria. Se a gente começar a atrapalhar a instituição, nós vamos também estar cuidando dela de uma certa maneira. Então, nós temos que dar condições para que ela exista e que ela desenvolva o seu papel institucional. Cada vez menos que o Estado interfere nessa relação, no intuito de falar o seu caminho, a gente vai estar atrapalhando o sistema. Mas no intuito de orientar, de falar, olha, esse aqui é o projeto que você deve seguir, siga por esse caminho que você vai se dar bem, é aquilo que nós fazemos todos os dias. Claro que é uma missão hercúlea, é difícil, complexa ao extremo, mas nós temos pessoas e instituições engajadas, articuladas, para poder ofertar a sua proposta e poder chegar a bom termo. Dou um exemplo, né, da BRUC, que o professor é dirigente, né? As associações, a Associação das Instituições das Universidades Comunitárias se articulam, fortalecem as suas propostas para poder chegar ao MEC num diálogo horizontal, para poder dialogar, para poder propor caminhos, para que elas possam se desenvolver de uma maneira rápida, sustentável e, ao mesmo tempo, eficiente. Então, esse diálogo é constante, né? Agora, a fiscalização, a supervisão, ela entra em cena quando é necessário e quando nós estamos propondo algum caminho de orientação para aquela instituição, tá? O fechamento de qualquer instituição é muito danoso para a sociedade, para os alunos, para os professores, para os funcionários. Esse é o último passo, mas a instituição tem que saber qual caminho ela vai querer tomar, né? Tomando o bom caminho, ela sempre vai desenvolver muito bem, não tenho dúvida disso.
Tanto é que o Mackenzie tem mais de 140 anos de missão institucional exitosa, né? Passando por dificuldades, como todas as instituições passam, passando por momentos exitosos, como todas as instituições passam, e experiências que fazem com que o processo seja aprimorado cada dia. Como no Brasil nós temos instituições neófitas, começaram agora, há semanas atrás, mas que isso faz com que elas esperem bons resultados. Bom, nós vamos encerrar. É motivador ouvir o senhor e esse direcionamento que a sua fala nos revela de um MEC, né, de uma série um pouco mais humanizada, em nos ouvir, comunicar e permitir, talvez, uma maior autonomia universitária, como nós, de fato, precisamos ter, e no papel consta que temos. Eu vou passar a palavra para o doutor Benedito, convidá-lo, por favor, a subir, para que ele encerre e passe para o senhor nossa homenagem e nosso agradecimento. Obrigado, professor. Nós queremos agradecer a brilhante palestra proferida nesta manhã, as contribuições que nos levam a muitas reflexões, e queremos dizer que estamos sempre abertos a essa interlocução, e quero ser testemunha aqui pública que essa interlocução ela existe não só com a nossa universidade já há algum tempo. A realidade das séries é uma que nos permite afirmar que há um diálogo muito profícuo, muito próximo com as instituições. Eu até brincava com ele hoje pela manhã, que antes nós ficávamos muito apreensivos com relação ao tempo de duração dos processos na série, e eu diria, olha, a gente está com um grande projeto para a Alphaville, mas eu vou pedir um tempinho mais para colocar no EMEC, porque sei que a série está mais rápida e a gente não vai caminhar tão rápido aqui na preparação da infraestrutura. Aí ele me falou, né, de fato, eu tenho pedido agora que alguns processos sejam, segurem alguns processos, e isso é muito bom. Queremos parabenizá-lo pela preocupação com a celeridade no atendimento às demandas de criação de cursos, de avaliação de cursos, de credenciamento de instituições. Eu creio que nós estamos num momento que nos permite realmente parabenizar por essa iniciativa que as séries têm tomado de uma interlocução e de uma agilidade maior no atendimento dessas demandas. Na realidade, nós sofremos muito com o nosso EAD, né? Muito. Não é? Inclusive, fomos vítimas da questão da acessibilidade. Né? Um polo, dentre todos os polos que estavam sendo avaliados, um polo, o avaliador disse, falta aqui o piso tátil. Nesse local, aí para todo o processo. E aí, em consequência disso, foi para o CTA e coisa e tal, e a gente teve que fazer interlocução no CNE, na SERS, e tivemos uma resposta muito boa naquele momento, e hoje o nosso EAD é uma realidade. Professor Sartori, muito obrigado, e nós queremos deixar uma lembrança. E eu vou começar, tem uma série de coisas aqui dentro, mas eu vou começar com o principal, que é uma Bíblia de uma edição especial trilingüe, não é? Em espanhol, inglês e português, naturalmente, e com a chancela nossa, editado por nós. O professor Sartori, tivemos a honra aliás, a surpresa, né, de saber, e a grata satisfação de saber que ele é presbiteriano. Então, certamente é um presente que vai realmente ajudar bastante. Em 3 línguas, não sempre se encontra bíblias trilingües aí, uma edição especial. E algumas outras aqui, uma caneta e uma caneca para se lembrar da gente. E muito obrigado, então, pela sua contribuição. Tá? Sucesso lá. Obrigado.